Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano, eu sou um dos sócios da Growth Consultoria, que está participando aí da premiação do Top RH. Agradeço aí ao grupo Top RH por esse convite para a gente participar então do Congresso Digital, e espero que vocês gostem então desta minha palestra, né? O tema geral é gestão e estratégia, e a gente vai puxar aqui para a gestão do desempenho, que é um dos carros-chefe da nossa consultoria. A gente já tem aí mais de 200 projetos com certeza nesse tipo de assunto, e trazer um pouquinho aí o seu papel na execução da estratégia, né? Já que nosso tema é gestão e estratégia, como é que a gente conecta a gestão do desempenho com a estratégia organizacional, tá ok? Antes de eu entrar mais especificamente, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu sou consultor, sou sócio da Growth e também leciono na FIA, Fundação Instituto de Administração, na Fundace, que é a fundação da FEA-USP de Ribeirão Preto, né, uma co-irmã aí da FIA. Também estou iniciando lá no PSEG da Exalc, um outro MBA da USP. E atuo também como consultor em alguns projetos da FIA. Então eu combino a minha atividade de consultoria, que predomina, com a atividade de docência. Aí eu busco fazer uma ponte entre elas, né? Nas consultorias, trazer a base acadêmica que a gente tem que ter ao ser professor, mas também nas aulas compartilhar com os alunos a experiência prática, né? Bom, rapidinho sobre a Growth, pessoal, né? Uma breve apresentação institucional nossa. A gente foca no atendimento aí às organizações, ao aperfeiçoamento delas para fortalecer sua gestão de pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Temos uma equipe altamente qualificada, que tem também essa base acadêmica, mas também a experiência prática, e somos reconhecidos aí por uma excelência técnica. Já vamos bater praticamente 30 anos de atuação no mercado. Viemos desenvolvendo ao longo do tempo metodologias próprias de trabalho e atendimento, sempre pautando no conhecimento já existente que a gente pesquisa, mas também buscando gerar conhecimentos, fazer pesquisas, e usar as intervenções práticas nas empresas para justamente também contribuir com a geração deste conhecimento e de aprimoramento metodológico nosso. E atendimento personalizado de clientes, né? A gente busca ter uma atuação bastante customizada, entender bem cada cliente, cada característica que ele tem, para poder desenhar algo que tenha aderência a esse contexto, algo bastante importante para a gente. Aqui alguns exemplos de publicações, mais de livros, a gente faz também artigos, até vou citar alguns dos quais eu participei ali um pouquinho mais para frente, mas só alguns exemplos de livros em que a gente participou. Eu, como principal autor, o professor Joel Souza Dutra, da FEA-USP, da FIA, é um dos fundadores e tem a maior parte desses livros, mas eu, o professor Hipólito e os demais da equipe também temos buscado publicar, né, não só em livros, mas também em artigos, como eu falei, para justamente documentar esse conhecimento que a gente vem gerando ao longo dos anos, ok? A gente atua aí para variados tipos de clientes, privados, públicos, do terceiro setor, normalmente de médio e de grande porte, mas também atendemos organizações de porte menor, ainda que não seja tão comum. A gente atua aí nesses 7 grandes blocos de produtos: estratégias de estrutura e gestão de pessoas, gestão do desempenho, tem ligação direta com o nosso tema, gestão de cargos e carreira, mudança e cultura organizacional, remuneração e recompensas, processo sucessório e educação e desenvolvimento, né? Então, cada uma dessas caixinhas tem aí uma metodologia, alguns produtos. Espero que vocês se interessem, entrem no nosso site depois para dar uma olhada. Quiser bater um papo, a gente está à disposição para entrar mais nisso. A minha ideia aqui é mais passar rapidinho essa nossa abrangência de atuação, tá? Bom, vamos falar um pouco do nosso tema, então, né? O objetivo da palestra é falar do papel da gestão do desempenho na estratégia, na execução da estratégia. Então, o que eu trago primeiro para vocês? Alguns dados que trazem aí e imagens que mostram que uma das grandes questões da gestão de estratégia não é o planejá-la, não é o definir uma estratégia, ainda que isso sim tem a sua dificuldade. Existem métodos e abordagens que vêm lá da administração por objetivos, lá do Peter Drucker, né? Mais recentemente Balanced Scorecard, OKRs, né? Objective and Key Results, enfim. Independente da metodologia de definição da estratégia, qualquer que seja essa metodologia, a empresa vai ter que se esforçar para quê? Para executar a estratégia. E já de algum tempo, né, o primeiro dos textos que eu cito aí
é de 2000, a gente tem observado essa discussão, né, que talvez o mais difícil não seja definir estratégia, mas sim executá-la. Então a gente vai vendo aí esses 4 artigos ou livros, né, dá um percentual aí de empresas que falham na execução da estratégia, bastante acentuado, né, o menor dos índices é 66% no Sul, Ronks e Sul, né, de 2015. Então a gente vê aí que pelo menos 2/3 das empresas pesquisadas em cada uma dessas publicações tem questões ligadas à execução da estratégia. Então, nem sempre que a gente planeja dá certo. Então, acho que a imagem aqui fala por si só, a tradução do nome da empresa, aonde que fica o poste, né, todo o planejamento da construção, pelo menos, planejaram fazer um buraco aqui na marquise. E talvez vocês já tenham visto esse vídeo aqui, perdão, do drone português, que eu vou trazer aqui para a gente não ficar só na parte acadêmica, né? Eu vou passar para vocês esse vídeo aqui para vocês verem aqui um exemplo de execução que não deu certo conforme o planejado, tá ok? Então já vou passar para vocês aqui. E foi hoje apresentada uma nova tecnologia que vai estar ao serviço da Marinha já a partir do próximo ano. Trata-se de uma aeronave não tripulada com tecnologia totalmente nacional. Este é o novo avião não tripulado da Marinha Portuguesa que vai ajudar no mar e em terra nas missões em que a Armada está envolvida. O AR-4 foi apresentado oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Não é falhada, isto justifica que é sempre necessário investir muito no treino para que na hora certa as missões não falhem. E às vezes... Bom, é isso, pessoal. Acho que como vocês perceberam aí na fala do entrevistado, né? É preciso treino, né? Então é preciso investir também na execução, na preparação, né? Para essa execução dar certo, tá? Então, de uma forma mais bem-humorada, a gente mostrar qual que é essa dificuldade que origina, então, o tema da nossa palestra, né? Então, como é que a gente pode trabalhar? Eu trago também um dado de uma outra pesquisa para vocês verem, né? Assim, quais são fatores que levam à perda de desempenho, desempenho no sentido da execução da própria estratégia. Então, são vários fatores, nenhum tem um percentual exclusivamente aí tão alto, mas vários deles vão ter a ver, sim, com a gestão do desempenho, que a gente vai entrar daqui a pouco aí, né? Então, recursos não disponíveis ou inadequados. Então, faltou trabalhar na gestão do desempenho o contexto de ambiente, né? Quais recursos que as pessoas têm no seu ambiente de trabalho para desempenhar bem. Ou estratégia não comunicada. Então, define a estratégia, mas isso não é passado. E a gestão do desempenho permite, em cada nível da organização, com que a liderança possa explicitar, discutir a estratégia com cada membro da organização no limite. Ações não claramente definidas, né? Responsabilidades não claras, barreiras entre áreas, monitoramento do desempenho inadequado, não faz o acompanhamento. Mas esses outros que eu falei mais rápido também podem ter uma influência da gestão do desempenho, né? Eu começo, por exemplo, a discutir um cascateamento de metas e ações, e isso impulsiona as lideranças e os demais membros da organização a propor ações para que fique mais claro como que a gente vai chegar numa meta, né? Na meta organizacional, na meta estratégica. E por aí vai, sistemas de incentivos inadequados, liderança despreparada ou descomprometida, né? E aí a má estratégia, né, o planejamento propriamente dito, ele fica aqui bem pontual. Então a maioria dos pontos aqui que levam a dificuldades tem a ver com a execução, e a gestão de desempenho pode ajudar a ir minimizando esses problemas, trabalhando essas questões e, com certeza, contribuindo para a execução da estratégia. Bom, feita essa contextualização dessa questão, né, do desafio de executar a estratégia, vamos trazer um pouco do que é a gestão de desempenho. Então, o que é a gestão de desempenho de uma forma bem simples? E, como eu falei, eu sou esse Silva aqui, Cassiano Machado Silva é o meu nome, então, alguns colegas nossos, né, alguns da consultoria e outros de outros trabalhos, como o professor Ademar Orsi, lá da FIA também, a Nathalie Perret, o Neymie Ahiri, a Luísa Lomaz, citando todo mundo aqui para ninguém ficar chateado. Mas a gente já vem publicando a respeito desse tema e de forma bem simples, né? Nem exatamente como está escrito nos artigos, mas para facilitar o entendimento. A gente entende que a gestão de desempenho
É um processo, não é cair de paraquedas para fazer uma avaliação e só ver isso no outro ano. Então, é um processo de gestão que, então, pressupõe eu ter algum nível de planejamento, concentrar esforços numa execução, acompanhar para depois fazer uma avaliação. Mas gestão do quê? Gestão do desempenho. Mas como é que eu traduzo isso? Eu traduzo em termos de expectativas. O que a liderança espera sobre a atuação, como as pessoas vão trabalhar, e ou resultados, que tipo de metas ou entregas elas têm que fazer, né? E isso, né, nesse conceito, embora a gente comece falando do quem aí, dos indivíduos, né, a gente entende que a gestão de expectativas não é só no nível individual, a gestão do desempenho é também no nível da organização e de suas unidades constituintes. E a gente pode dizer que o desempenho organizacional está muito associado ao quê? À execução da estratégia, ao alcance dos objetivos estratégicos, ao cumprimento de missão, visão, valores, propósitos, aspirações, enfim, também tem variado um pouquinho esses termos. Então, ao permitir com que as lideranças conectem a atuação e resultados dos indivíduos com os resultados e atuação da organização e das unidades, você tem então um instrumento que é claramente ligado, conectado, ou pelo menos tem a intenção de ser, né, para ajudar nessa execução da estratégia, ok? Eu trago aqui as finalidades da gestão de desempenho. A finalidade básica seria melhorar o próprio desempenho, né? Mas a gente tem também finalidades mais estratégicas, e a primeira delas, que eu vou dar um pouquinho mais de destaque, tem a ver com o nosso tema. É ajudar a direcionar esforços para a execução, para o alcance da estratégia. E isso faz parte, então, dos principais objetivos desse processo. Ele vai, inclusive, fazer mais sentido para a organização quando ficarem claras as conexões, seja de metas ou competências, com a estratégia organizacional. Então, competências é comum olhar para valores, para cultura, né, para padrões comportamentais esperados dentro da estratégia da organização para direcionar quais são as competências. E em metas, acho que isso é até mais conhecido, mais fácil de entender, o velho desdobramento, cascateamento de metas, partindo de metas organizacionais para ir distribuindo essas metas mais específicas para ajudar com que os esforços das pessoas sejam comuns aí em prol da estratégia organizacional. Então, o processo de gestão de desempenho já nasce com algumas finalidades, e uma delas é justamente a que a gente está explorando na palestra, tá? A gente também tem aí outras finalidades, meritocracia, reforçar e modelar a cultura, gestão de talentos, e pode ter algumas finalidades que a gente chama aqui de integradoras, que puxa, eu estou tão satisfeito com o meu processo, eu vi as pessoas já melhorando o desempenho por meio do feedback, por meio de planos de desenvolvimento, por meio de alinhamento de expectativas. Eu já vejo esse esforço das pessoas, pelo menos no meu contexto, ajudar no alcance da estratégia. E aí eu fico tão feliz com esse processo que eu levo também para um embasamento, que ele sirva de embasamento para outras decisões. Promoção, aumentos por mérito, remuneração variável. Né? Já estou citando essas que impactam no bolso, porque são decisões que são desafiadoras por si só também, né? E um ponto importante é tomar um cuidado. Então, se a gente quer construir uma meritocracia, uma gestão de talentos, é importante, sim, que o olhar sobre desempenho afete, influencie outras decisões de gestão de pessoas, até para manter a coerência do conjunto. Mas isso não vai se dar só em bases automáticas, matemáticas. A gente já pôde ver casos em que a empresa definiu uma tabela de notas de avaliação e uma correlação disso com a tabela salarial. Aí você vai pedir para as pessoas que elas foquem nas outras finalidades, melhorar o desempenho, ou elas vão ter uma tendência forte a superavaliar para conseguir captar verbas e distribuir aumentos, né? Então é muito importante a gente diferenciar a integração de decisões automáticas. Nenhum processo, muito menos a gestão de desempenho, deve substituir o papel do decisor. É um instrumento para que o decisor atue e tome as decisões, né? É muito importante definir as consequências e prevenir esses vieses, então evitando automatismo, por exemplo. E um outro ponto bem relevante que a gente traz, que é entender que algumas decisões que a gestão do desempenho vai embasar, elas vão ter um contexto em que eu não preciso comparar pessoas, eu preciso comparar pessoas com o padrão que eu espero, com a minha expectativa. Então, claramente, alinhar a expectativa, dar feedback, plano de desenvolvimento individual tem essa característica. Mas vão ter momentos em que eu vou precisar comparar as pessoas.
né? Não vou estar satisfeito só em observar quem merece, eu preciso ver quem merece mais. Quando eu tenho uma escassez de recursos, por exemplo, eu não tenho uma verba ilimitada para conceder aumentos, né? Então eu olho o desempenho também numa perspectiva comparativa. E por isso, e a gente vem construindo isso em clientes, vem publicando também a respeito, o que a gente acha que funciona melhor é ter duas instâncias de avaliação que separem as decisões que a gente chama aí de absolutas, que é comparar a pessoa com o padrão, das decisões que são comparativas, né? Que pressupõe a gente comparar as pessoas entre si para tomar alguma decisão. Então a gente tem uma instância individual até para proteger também a liderança e a pessoa, para não trazer esse tipo de discussão, vai ter ou não vai ter aumento, no meio do circuito, para focar realmente no alinhamento de expectativas, na melhoria do desempenho. Mas lá na frente, normalmente em instâncias coletivas, não é todo mundo da empresa decidindo junto, mas podem ser alguns comitês mais estratégicos, para discutir então as informações de avaliação que vão vir do processo, mas trazer também outros elementos para essa decisão e tomar a melhor decisão comparativa possível. Então ela vai envolver promoções, méritos, a própria calibração das avaliações, pode envolver ações de retenção, que não vão ser só de remuneração, podem ser ações de desenvolvimento diferenciadas, por exemplo. Então, embora o nosso foco seja direcionar o esforço para a estratégia, a gente precisa cuidar muito das outras finalidades para que elas não distorçam, né, o processo. E aí, ao distorcer o processo, elas também tendem a não ajudar nessa finalidade que a gente explora mais na palestra, que é direcionar os esforços para a estratégia. Tá ok? Acho que aqui é bem importante trazer também um pouco da nossa metodologia. Então, quando a gente define os conteúdos, isso não é suficiente para o processo funcionar. A gente precisa ter clareza das finalidades. Se a gente já quer tratar tudo que é tipo de finalidade, inclusive aquelas integradoras, ou vai começar por um modelo mais simples, que vai focar só no próprio desempenho, no alinhamento estratégico, por exemplo. E conforme a finalidade que a empresa determina, isso vai afetar, com certeza, as regras de processo. Se eu tiver uma pretensão mais simples, mais das primeiras finalidades, talvez eu não precise ter a tal da instância coletiva num primeiro momento. Mas se eu imagino que eu queira ter, né, um conjunto de utilizações mais abrangente, eu preciso então ter regras de processo e os conteúdos que se acoplem bem a essas finalidades, que realmente ajudem a alcançar essas finalidades. E isso varia bastante, né? Eu também, em aulas, vejo vários casos de alunos de empresas que eu não atendi, e a gente vai vendo que, embora muitas vezes tenha um esqueleto comum esse processo, cada empresa, né, vai construindo, né, os seus conteúdos, as suas regras, vai evoluindo, né, e aprendendo com elas ao longo do tempo, e avaliando quantas finalidades estão sendo atendidas. É uma forma boa de você ver se as regras de processo, né, estão dando certo, se os conteúdos também estão adequados. Então, é bem importante desenhar isso muito bem. Não adianta só escrever excelentes competências e não ficar claro como que elas serão trabalhadas num processo dentro de um conjunto de regras. Tá ok? Mas aí, né, pessoal, tô falando para vocês, puxa, tá tudo tão perfeitinho, né? Eu tenho planejamento estratégico, a gestão da estratégia me sinaliza aí para os objetivos, aí basta eu pegar a gestão do desempenho, aplicá-la direitinho, né, com esses cuidados, que eu já vou necessariamente alinhar as pessoas, os esforços das pessoas a esses objetivos. Realmente, na teoria, a gestão do desempenho serve para isso, a gente vê que sim, em muitos casos ela ajuda bastante. Mas tem uma outra questão que vem do momento atual, né, gente, que são tendências de mudança. O próprio conceito de um planejamento estratégico de mais longo prazo tem sido questionado, principalmente para empresas que estão em contextos dinâmicos, as tais startups, empresas de tecnologia, que não é a realidade necessariamente de todas as empresas, né? Então tem ainda algumas empresas que vão ter fluxos ou ciclos de negócios ainda de médio e longo prazo, mas mesmo essas estão repensando seus tempos, né, sua visão de tempo e tentando também encurtar, porque mesmo esses segmentos também estão sofrendo esse tipo de pressão. Então, a própria ideia de planejamento mais estruturado para 1, 2, 5 anos, ela passa a ser questionada. E aí, embora a gestão de desempenho possa ajudar nessa visão mais tradicional, aí nesse contexto que ela pode ajudar mais ainda. Ao ter, né, com as pessoas, as lideranças, uma oportunidade de
de estar sempre trazendo o tema da gestão de desempenho e realimentando a execução da estratégia, inclusive usando o processo para eventualmente rever prioridades. Então é muito comum hoje, já não é de hoje, que você tem aí dentro dos processos, né, alguns momentos de check, de feedback, até mesmo momentos para revisar metas porque prioridades mudaram. Não é que vou revisar porque eu estou longe de alcançar, aí sim vou revisar porque talvez realmente o que a gente planejou não está fazendo sentido e preciso planejar uma outra coisa, né? Então, algumas das tendências: uma realidade mais fluida, mais mutável, mais ágil, né? E a gestão de desempenho tem sido, dos processos de gestão de pessoas, um dos que tem mais sofrido essa influência dos métodos ágeis, e mais colaborativo, né? A inovação acontece em todo lugar e a todo tempo. Então, se eu ficar muito preso ao que eu planejei há alguns anos, pode ser que eu tenha perdido o bonde da inovação. Então, eu preciso ter uma dinâmica também. E aí o planejamento se simplifica e a gestão do desempenho vai acontecendo mais rápido, ou mais vezes ao longo do tempo, realimentando, né? Um alimentando o outro para a empresa alcançar aí seus objetivos. Trabalhos mais complexos e mudando rapidamente, né? Então, a gente vê aí também inteligência artificial trazendo outros desafios, coisas que a gente já viu na história de profissões se extinguindo e novas profissões surgindo, já está acontecendo e tende a acontecer bastante. Então, também você ter aí no cargo, por exemplo, a referência principal para a gestão, a gente já vê que desde década de 90 já vem sendo questionado. Eu não posso olhar só a descrição de cargo, de tarefas, porque isso também muda muito rápido. Gestores e profissionais empoderados, muito se discute a importância de dar autonomia para as pessoas, e acho que esse contexto de pandemia, de isolamento social, vai mostrando que para funcionar o home office eu preciso ter um mínimo de confiança nas pessoas e dar autonomia para que elas consigam então se organizar e entregar um bom resultado, e até pode ser melhor, mais produtivo do que o resultado no modelo presencial. Mas se eu quiser manter aquela história de vigiar, comando e controle nesse contexto, eu vou contra essa tendência que a própria sociedade cobre, que as empresas veem que é positiva, de empoderar, de dar autonomia, e não vou ter resultado, né? O tema aqui não é home office, isolamento, mas a gente acaba tendo que puxar porque é a nossa realidade de hoje, né? E também alguns estudos mostram que a gente tem que tomar cuidado com as informações de avaliação. E às vezes o processo ele vira mais um momento de avaliação, como eu falei lá atrás, e não tudo isso que a gente está falando aqui, né? A gestão do desempenho vai muito além de chegar para preencher um formulário. E mesmo a informação que é gerada não é tudo que é gerado no processo. O próprio acompanhamento, as discussões, os comitês vão gerando outras informações que também são válidas, né? E é importante, então, ter uma visão crítica sobre informações. Elas devem ser um ponto de partida para as discussões. Eu vivi um caso uma vez, num determinado comitê que almejava calibrar avaliações, um gestor levou todo mundo lá em cima, com a avaliação lá em cima. O que fez o chefe dele que presidiu o comitê? Olha, tudo bem, mas toda vez que alguém trouxer uma avaliação assim, eu vou ficar meio desconfiado que não foi muito bem feito. Então, meu amigo, defenda aí as suas propostas sobre as pessoas da sua equipe, mas sem usar essa informação, porque eu não vou validar, não. Isso está muito estranho, mas você deve ter informações suficientes para sustentar suas propostas. Então, a palavra é sua, né? Esse estudo aí do Buckingham e Goodall, né, mostra... na verdade, ele cita um outro estudo do Scullen, né, com uma análise de várias avaliações, e esse estudo apontou que 62% da variação nas classificações, nos ratings, na atribuição de notas, podem ser explicadas mais pela percepção pessoal do avaliador, ele que coloca o seu tom, do que pelo próprio desempenho das pessoas. Então, não quer dizer que as escalas de avaliação não possam ser bem usadas, porque a gente tem aí 38% da variação que não é explicada só pelos avaliadores. Mas é um ponto e um número que mostra que tem muito risco também dessa distorção. Então, as empresas têm mudado a sua gestão de desempenho para tentar dar conta dessa realidade. Alguns exemplos aí de empresas, não vou falar todas aí, mas a gente tem aqui um texto do Capelli e da Tavis, de 2016 da Harvard, que cita aí uma pesquisa que mostra que muitas empresas então têm revisado seus modelos por conta dessas tendências. E isso também tem levado à revisão dos modelos de planejamento, de gestão da estratégia. Então, uma coisa está caminhando com a outra, tá? Então, várias dessas organizações têm trabalhado esses seus processos para estarem mais adequados a esse novo contexto. Então, o que a gente tem visto aí, né? Encontros mais regulares, com fixação ou repactuação de desafios e entregas quando necessário.
E não é só que vem de cima, mudou a estratégia, tem que mudar. Às vezes a execução pode mostrar de baixo para cima que a estratégia não está tão adequada e levar a empresa a ajustar, então, a sua estratégia. Processo mais ágil e fácil, suportado por tecnologia, então, Big Data, analisando informações que vão se juntar a avaliações, analytics, recursos de softwares que hoje você pode usar no celular para fazer registro de feedback, para fazer alguma análise. Critérios mais flexíveis. Não dá para a gente querer, no formulário de avaliação, descrever o mundo todo, né? E dar para o gestor e para a pessoa avaliada um manual. Ó, se você fizer tudo isso aqui, você vai ser bem avaliado. Não é tão simples assim. Se a gente quiser fazer isso, 2 problemas. Fica um negócio tão longo que ninguém vai conseguir ler e se lembrar. E um outro problema também, se o mundo está mudando rápido, pode ser que o que a gente espera hoje aqui em termos de comportamentos ou tarefas específicas não seja o que a gente espera daqui a 2, 3 meses. Né? Não estou propondo que tudo deve mudar a cada 2, 3 meses, mas é importante ter uma flexibilidade e reconhecer que a gente não vai traduzir o mundo só em números, né? Reconhecer a análise qualitativa. A própria gestão da estratégia destaca que não adianta só passar para as pessoas a meta, pode até ter o efeito de substituição. O que é efeito de substituição? A pessoa, ao invés de entender a estratégia, ela foca em alcançar um número. Tem um texto bem interessante que saiu na Harvard também, num caso de um grande banco americano que já recebeu multa de $1 bilhão. A estratégia era fidelizar os clientes. Agora a meta era 8 is great. Então 8 é muito bom, né? Então qual que era a ideia da meta? Cada cliente deve ter 8 produtos junto com o banco. Aí é uma medida da fidelização deles. Como medida, ótimo. Mas o que aconteceu nesse caso? As pessoas fixaram em alcançar o 8, meio de qualquer jeito. Então, não sei se vocês se lembram do nosso mercado aqui brasileiro, há alguns anos os bancos, as administradoras de cartão mandavam cartões para a gente sem a gente pedir, né? E às vezes já estava, nem desbloqueava, já estava funcionando. Nesse caso desse banco, eles abriram contas, eles fizeram aquisições de produtos do banco, muitas vezes sem conversar com o cliente, empurrando, né? Porque o 8 is great, o 8 que é bom, sobrepujou a visão da estratégia que era fidelizar clientes. Você não vai fidelizar só empurrando o produto, pelo contrário, o que aconteceu foi o contrário. Esse grande banco, como relatado, perdeu uma porção de clientes e até hoje tem se esforçado bastante para recuperar o mercado. Então, é bem importante entender que fidelizar o cliente não é só o número, né? É também todo um aspecto qualitativo, tem todo um trabalho que não vai dar para ser medido só em números, que precisa ser feito, e a gestão do desempenho vai ajudar as pessoas a fazerem esse trabalho. Então, critérios flexíveis, reconhecimento da análise qualitativa, a gente também percebe aí como tendência. E uma coisa importante, né? Eu sempre brinco nos clientes ou nas aulas, né? Alguém tem máquina do tempo para vender? Ou bola de cristal? Porque eu pago bem, se alguém tiver, eu pago. Até hoje ninguém apareceu para mim. Então, o que eu quero dizer? Não adianta usar a avaliação de desempenho para achar os culpados de 6 meses atrás. O foco tem que ser sempre no futuro. Menos foco em julgamento e mais em construção de um resultado desejado. Menos foco em estar burocrático no processo e mais foco em usar de forma proveitosa o processo para alinhar os esforços das pessoas para os objetivos da área e da empresa, da sua estratégia. A gente tem percebido aí essas tendências de revisão. Aqui um exemplo, né, que a gente traz aqui adaptado de alguns casos, especialmente de clientes que têm trabalhado estão num segmento aí mais ágil de tecnologia, só para dar aí uma ideia para vocês. A empresa que já trabalha com squads, scrums, tem marcos de projeto, pode ter sprints. Então, o que eles fazem a cada 2, 3 meses? Balanços, conversam sobre o tema, discutem quais são os novos desafios, trabalha por projeto, então às vezes vai ter que pensar em novos projetos para aquela pessoa, discute pontos fortes de melhoria, e isso pode ser tanto no grupo, dentro de um esquema de squad, de scrum, quanto também individual, do líder com cada pessoa, ainda mais se forem assuntos mais difíceis ou mais delicados, né? Aprendizados, experiência, compartilhar, destaques. E aí é o momento do feed forward, que é aquilo do alimentar para o futuro, né? Não alimentar para o passado. Ainda que feedback não tem exatamente essa intenção, mas a gente usa o termo feed forward para contrastar, né? Para mostrar que a gente precisa alimentar a comunicação com o que pode ser feito daqui em diante, e não usar só o passado. Acho que eu já comentei um pouco isso no slide anterior. Então, guardem essa palavra, acho que muitos já devem conhecer. Plano de desenvolvimento individual,
Então não é só montar o plano, é ver como ele está sendo executado. Inclusive, sempre dou essa dica para gestores. Se você não observou nenhum fato que mereça um feedback específico e já passou um certo tempo desde a última conversa de desempenho, use o plano de desenvolvimento individual para isso. É um mote para você começar a conversar e veja como a pessoa está aproveitando as ações, o que ela já percebe que melhorou no seu resultado, no seu desempenho. E discutir também mudanças em composição de time, distribuição dos trabalhos, já que é uma empresa que trabalha por projetos. Aí tem o período, a cada 6 meses, de troca de experiências, fazer um balanço. Não é um comitê só para decidir o que eu faço, se eu promovo, se eu não promovo, se eu demito, se eu não demito. Mas um aprendizado, né? Quais são as prioridades? Alinhar as práticas. Como é que tem funcionado para vocês esses balanços? Né? O que tem sido interessante como prática para organizar essas reuniões? E também olhar para as pessoas, conectar desafios que, numa troca de experiência entre líderes, cada um vai trazendo o seu, com o potencial, ou pelo menos o desempenho anterior das pessoas, né? E com isso, ajudar a ir mantendo o alinhamento das ações de gestão de pessoas, de alocação, retenção, desenvolvimento. Então, num modelo, num contexto mais ágil, não dá para você represar todas as decisões só no momento do ano. É natural que você possa ter demandas diversas, né, ao longo do ano. Então, você ter algum momento que você possa tomar algumas decisões mais rápidas, usando de boas informações, também é algo que a gente tem visto começar a acontecer nas empresas nesse contexto mais ágil, né? E, anualmente, o diálogo de desenvolvimento, então é um outro nome para avaliação de desempenho, né, que dá uma outra conotação. Então não adianta só mudar o nome, né, a gente precisa mudar a conotação, que é um diálogo. O gestor não deve ser aquele avaliador juiz, só ele é o dono da verdade. Pelo contrário, num contexto de protagonismo, de maior autonomia e empoderamento, a pessoa tem que ter um papel justamente de protagonista nesse processo também. E aí os diálogos de desenvolvimento na instância individual, comitês para tomar as decisões aí para o conjunto como um todo, e não apenas um realinhamento ou decisões pontuais, né? E o retorno e o registro, né? O feedback aí, o feed forte como queira, para as pessoas depois aí dos comitês. E isso suportado aí por RH, por facilitadores como business partners, por tecnologia, né, tem a figurinha do celular aqui para dar essa ideia, e também uma flexibilidade de acordo com a especificidade de cada área, né? Então, às vezes a gente escuta aí no mercado, nesse modelo ágil, então as empresas têm que reduzir o ciclo de avaliação de 1 ano para 6 meses. Eu falo, não adianta se você não fizer acompanhamento do meio. Você pode reduzir para 2 dias, mas não tiver o acompanhamento, não ajuda. Lógico que 2 dias é muito pouco, né? Só como exemplo didático radical. Então eu falo, olha, pense bem no seu ciclo de negócio. Naquele mesmo texto do Capelli e da Tables, eles citam uma empresa que tem ciclos mais curtos para áreas dinâmicas de projetos comerciais, mas para a área de pesquisa e desenvolvimento, o ciclo todo vai levar 2 anos, vai ter vários acompanhamentos, mas vai avaliar um resultado, uma meta em 2 anos, porque o tipo de trabalho de P&D, né, demanda mais tempo para ser amadurecido. Então eu acho muito interessante a gente pensar assim, entender qual que é o ritmo que eu preciso dar. Um caso que tem sido muito discutido já de alguns anos, tem um artigo muito interessante, é o caso da Deloitte, em que a proposta lá é o check-in semanal. Então, toda semana, no começo da semana, o líder tem que conversar com todo mundo da sua equipe para alinhar as expectativas de trabalho daquela semana e para avaliar como foi a semana anterior, né? De uma forma leve, simples, sem ficar dando nota, sem ficar preenchendo muito formulário. Não é só isso que esse processo da Deloitte traz de novo, mas acho que é bem interessante para trazer uma mudança mesmo de paradigma, daquela visão tradicional de avaliação, cair de paraquedas e preencher formulário, para uma outra visão de gestão de desempenho, em que tudo vai sendo construído, e o momento do diálogo de desenvolvimento, ou avaliação como queiram, é um momento muito mais de um balanço do que um momento para resolver tudo que é tipo de situação. Bom, para a gente fechar aqui então, lembrando, a gente falou da dificuldade de execução, buscou trazer a gestão de desempenho para vocês como um instrumento importantíssimo para ajudar a empresa a executar a estratégia, reconhecendo nesse trecho final que não adianta só a gente replicar modelos anteriores, é preciso usar a gestão de desempenho para ajudar a empresa a responder também essa dinâmica mais ágil dessas tendências que eu trouxe. Então, eu acho que esse momento enfatiza mais ainda a importância da gestão do desempenho. O contexto mais dinâmico exige que você tenha formas de envolver as pessoas, de conectar com elas, de trazer elementos delas para estar sempre reavaliando sua estratégia. E para a gente fechar aqui,
né, a gente traz meia dúzia de aspectos críticos para que a gestão do desempenho funcione bem nas organizações. Ela tem que estar aderente ao modelo de gestão de pessoas. Não adianta eu sair copiando porque uma outra empresa é benchmark e esquecer que eu tenho o meu contexto, né? Então eu posso ter um processo super aberto, democrático, com várias pessoas avaliando, mas aí quando eu vejo a minha empresa, ainda é comando, controle, hierarquia, as pessoas têm medo de falar para o gestor, né, o que pensam da atuação deles por N motivos, né? Então é muito importante você não trazer um modelo que se choque tão grandemente com a cultura atual que vai ser repelido, vai ser rejeitado. Não quer dizer que você não possa usar um modelo de gestão de desempenho para também trazer algumas mudanças para essa cultura, né? Até porque esse tipo de empresa começa a ficar numa situação muito difícil, num contexto mais competitivo. Entendimento correto dos papéis. Então, o gestor, ele não é só um juiz, não é um avaliador só, ele é um apoiador do desenvolvimento. A pessoa não deve se ver assim, esse é o único momento que eu tenho de ter um momento ou de não ser demitido. Não. O papel dela é usar esse seu proveito para o seu protagonismo de carreira, para o seu desenvolvimento. A alta administração, tem que ter um papel de patrocinador. RH, que tem que zelar pelo processo. Se os papéis estiverem bem entendidos, às vezes instrumentos bem simples vão funcionar muito bem. Mas se o gestor pensa que quem tem que avaliar é o RH, se o avaliado pensa, desenvolvimento não é papel meu, é a empresa que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Isso tudo vai prejudicar enormemente. Mesmo que você tenha um bom instrumento, o seu uso vai ser prejudicado. Entendimento correto da natureza do processo. Então já fui trazendo alguns elementos, isso aí é um tema para outra palestra, mas erros de avaliação existem diversos e é importante entender não como um resultado de uma verdade universal, né? Você vê o gráfico, o Ninebox ou qualquer outro formato, as notas de avaliação não é necessariamente uma verdade universal, é um retrato, é um ponto de partida que tem que ser analisado criticamente, né, ao longo do tempo e pode apoiar, junto com outros critérios, a tomar decisões, né? E como eu falei, não vai dar para esgotar esse ponto aqui da natureza do processo, que tem bastante coisa. Entendimento correto dos objetivos e finalidades. Para que serve? Né? Pragmaticamente, eu preciso ter essa clareza. E aí, se eu disser que os objetivos são uns e eu acabo usando para outros, vai ficar estranho, eu perco a credibilidade. Zelar pela consistência e utilização plena. Então, tanto a área de RH quanto os líderes, né? Poxa, eu estou usando aqui, está funcionando bem esse ponto, mas aqui eu tenho sempre dificuldade. Será que outros gestores têm dificuldade? Será que a área de RH não está percebendo isso? Vamos mudar o processo, fazer evoluir. E a comunicação e preparação para a execução desse processo com todo mundo que é envolvido. Então, esses 6 aspectos críticos me ajudam, então, a fazer o fechamento dessa palestra como dicas, né? Se vocês tiverem dificuldades na gestão da estratégia, tem modelo de gestão de desempenho ou queiram montar, né, pensem, então, nessa conexão e não esqueçam desses aspectos críticos. Tá ok? E aí, com isso, a gente espera que, se vocês tiverem esse desafio aí que a gente está trazendo na palestra, vocês sejam aí bem-sucedidos. Bom, é isso. Eu queria agradecer de novo ao Grupo Top RH pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fica aí meu e-mail e meu muito obrigado a todos. Até uma próxima, pessoal.